Aí é muito interessante você ter essa ferramenta aqui, se você precisar, se você for um pregador da palavra. Oi, gente, tudo bom? Eu vim mostrar para vocês hoje uma Bíblia que eu uso muito para fazer minhas consultas. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo os pontos que eu acho mais importantes e interessante você ter uma Bíblia de forma exposto de forma cronológica, mas que tem o texto paralelo lado a lado. Aí essa Bíblia ela traz esse método. Vou mostrar para vocês. Quando eu virar a câmera, vocês vão poder acompanhar comigo. Um pouquinho dela para vocês. A capa dela imita um tecido. Ela é da Thomas Nelson Brasil. Olha a lombada dela, vou mostrar para vocês. Ela é bem bonita. Tá vendo? E ela tem a sua lateral prateada. Vou mostrar para vocês um pouquinho dela. A folha de rosto dela. Bíblia de Estudo Integrada. E aqui tá o nome do editor dessa Bíblia, John Conlenberg III. E quem trouxe a tradução para nós é, Traduções do Texto Adicionais, André Logos Tangerino. Aqui tá a ficha catalográfica dela, com todas as informações necessárias. Tradução que ela traz é a NVI. Aqui no sumário a gente já pode perceber uma grande diferença, que como os livros estão expostos. Aqui tem um títulozinho, da Conquista aos Patriarcas e do Êxodo à Conquista. Aí nós temos aqui Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Salmos e Deuteronômios. Tá vendo? Já tem um diferencial. E na sequência aqui tem outro título. Aí bota assim, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Aí os livros são expostos de forma cronológica. Tá vendo? No Novo Testamento aqui também é bem interessante. Aqui nós começamos com o livro de João, depois Lucas, depois Mateus, depois Marcos. E aqui eles deram o título de Igreja Primitiva, começando por Atos e vai seguindo nas cartas. A primeira carta que nós vemos exposta aqui é Tiago, após é Gálatas. Aí nós vamos vendo aqui como as cartas são expostas, finalizando com o livro de Apocalipse, falando sobre toda a Bíblia, né? É muito interessante. Só essa página inicial aqui já é bem interessante. E aqui já tem ele em ordem alfabética, para se caso a pessoa precisar pesquisar o nome do livro, tá em ordem alfabética e a página que você precisa encontrar ele. Introdução à Bíblia de Estudo Integrada. É muito importante você ler isso aqui para você saber como é que ela vai funcionar. Mas eu não vou estar lendo com vocês hoje. E o prefácio da Nova Versão Internacional, que é a NVI. E começa aqui o Antigo Testamento. Antes de eu mostrar aqui, eu queria mostrar para vocês lá atrás, que ela tem uma... deixa eu falar logo sobre a página. Ela usa a página Premium, papel Bíblia Premium, gramatura 28. É uma página boa, bem sedosa. Aqui, no final do livro, da Bíblia, você vai encontrar, índice de textos bíblicos. Deixa eu tirar isso aqui, que eu tinha marcado aqui para mostrar para vocês. Aqui, todos os livros e todos os capítulos, Gênesis, Êxodo, na sequência canônica. E aonde você vai encontrar, em qual página você vai encontrar, se você precisar pesquisar, por exemplo, o livro de Êxodo. Você precisa encontrar o capítulo 10. Você sabe em qual página você vai encontrar. Ou mais para frente, por exemplo, 1 Crônicas 14. Aonde eu vou encontrar? Qual página eu vou estar encontrando? Ou se você precisar de algum salmo específico, que os salmos são distribuídos ao longo de toda a Bíblia, de acordo com o que os salmistas foram escrevendo. Por exemplo, o Salmo 90 foi o primeiro salmo que eles colocaram aqui. Salmo 90 você vai encontrar ele lá na página 267. 267 é a página, uma das primeiras páginas lá no início. Tá vendo? O Salmo 90. Aí já os outros salmos, cada um foi acontecendo de acordo com a sua ordem cronológica. Aí, se você tiver necessidade de você encontrar algum texto
e você não tiver familiaridade ainda com o uso dessa Bíblia, você pode usar esse recurso aqui, é bem interessante. Vamos voltar agora. Aqui é o Antigo Testamento. Aqui nós temos o primeiro título, que é da criação aos patriarcas e do êxito à conquista. Como se fossem dois títulos dentro desse aqui. Aí aqui tem uma introdução. Você lê nessa introdução, você entende o que se trata esses livros. Ó, tá vendo? É bem interessante. Tem aqui uma linha do tempo em ordem cronológica e nós vemos aqui embaixo da Bíblia essa linha do tempo que vai acompanhar todas as páginas e uma setinha aqui que eu circulei de dourado. Eu creio que dê para vocês verem. Essa setinha aqui, ela vai acompanhar o período do tempo que o texto que você está lendo está falando sobre ele. Nós vemos aqui Gênesis, começa em Gênesis. Ó, a linha do tempo está aqui, ó, tá vendo? Está do lado de cá, que acompanha toda a página. O texto é exposto assim, coluna única, e é texto corrido, né, como na NVI sempre traz. E no começo, assim, fica parecendo páginas de um livro, mas vocês vão entender o porquê que eles usaram dessa forma para definir bem o que é texto contínuo e o que é texto paralelo. Quando é poesia, alguma palavra diferenciada, eles usaram esse termo justificado desse modo, que na NVI isso é muito comum. Ó, aqui eu já fiz uma anotação. E nós vemos o primeiro texto paralelo aqui, em Gênesis 5, quando fala sobre alguma genealogia. Aí onde essa genealogia se repete é em 1 Crônicas 1 e Lucas 3 fala sobre, no versículo 36 ao 38, fala sobre essa genealogia aqui. Aí eles colocaram aqui em paralelo essa genealogia. Tá vendo? É bem interessante, mas o texto, ele é praticamente corrido. Ó, aqui novamente uma genealogia, tá vendo? No começo, assim, você vai ver muita genealogia. Só que tem alguns casos que o texto é paralelo mesmo. Ó, aqui tem algo bem interessante que aqui pede para conferir em Gênesis 10, do 24 ao 31, que ele não é exatamente um texto paralelo, mas tem a ver com esse assunto. Ele não colocou aqui do lado, mas ele pede para você dar uma conferida em Gênesis 10, 24 ao 31. Deixa eu voltar aqui. Gênesis 10, ó, do 24, aqui, do 24 aqui, até o 31. Seria esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui, eles pediram pra gente dar uma olhada, fazer uma leve comparação com esse trecho aqui, ó. E no caso aqui também, né? Ó, isso daqui foi eu coloquei, ó, uma observação que eu fiz. Mas o texto é basicamente isso. Ó, aqui em Gênesis o texto é todo corrido, aí só entra os paralelos com as genealogias. Ó, outro paralelo sobre genealogia. Tem algumas partes que são bem interessantes de olhar visualmente, mas geralmente é sobre genealogia aqui no começo da Bíblia. Olha, aqui, ó, tá vendo? Eles colocaram uma linha cinza, quer dizer que são 4 paralelos, um ao lado do outro, Gênesis, Êxodo, Números e Crônicas, mas todos tratam sobre o mesmo assunto. Aqui da sequência, e aqui só temos 2 textos em paralelo. Olha só que página bonita essa daqui. Tudo é sobre genealogia aqui. Mas ficou bem bonito essa diagramação, essa exposição. Mas aí deixa... Aqui, ó, eles colocaram o livro de Jó na sequência de Gênesis, como se fosse no período dos patriarcas ou no fim do período. Eles colocaram o livro de Jó aqui. O livro de Jó é corrido, texto corrido. Mas é o que eu queria mostrar para vocês. Eu deixei marcadinho aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Aqui é do Êxodo à Conquista. Eu botei esse marcador aqui para eu saber onde começa esse período. Que eles colocaram o título lá atrás junto, mas começa aqui, esse segundo tempo. Mas eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó.
um texto em paralelo que é muito importante para nós, é sobre os 10 mandamentos. Nós temos ele em Êxodo e em Deuteronômios. Quando voltar lá em Deuteronômios, vai repetir de novo, porque aqui está em cinza clarinho. Só não seria repetido se aqui tivesse em preto, como está aqui, tá vendo? Mas lá vai ser repetido. Aí eles colocaram aqui os 10 mandamentos, os dois textos em paralelo. Aí fica bem interessante da gente comparar lado a lado, se tem alguma observação que um tem e outro não tem. Aqui também temos outro texto interessante, as leis acerca dos escravos hebreus. Aí nós temos esse texto em Êxodo, Levítico e Deuteronômios. Aí os textos em paralelo, a gente está vendo aqui, tem partes em branco, quer dizer que aonde está esse trecho todo aqui, aqui não tem nada falando sobre isso. Tá vendo? Em Êxodo também não tem tanto, em Levítico vai ter mais informação. Aí você consegue comparar esse texto, ó, para ver os detalhes de cada situação, tá vendo? Essa página aqui é bem interessante, essa parte. Logo após os 10 mandamentos. Tá vendo? O que mais me chamou a atenção nessa Bíblia foi a ordem cronológica, é claro, mas foi os textos paralelos, que são importantes pra gente. Ó, esse daqui já é outro título. Mas aí deixa eu mostrar outro. Aqui, o livro de Juízes começa bem aqui, eu achei isso bem interessante. O livro de Juízes começa aqui, só que aqui eles colocaram aqui, ó, Juízes 1, do versículo 11 ao 15. Tá vendo aqui tá em pretinho? Ele não vai se repetir, esse trecho que não vai se repetir, já foi colocado aqui. Ele não vai ter repetição. Começou o livro de Juízes aqui, com esse trecho. Só que aí, ó, Juízes 2 aqui também tá aqui, ó, versículo 6 ao 9. Também não vai se repetir, quando chegar lá no momento dele, não vai se repetir. Aí eles colocaram o livro de Juízes começando aqui. Deixa eu virar a página aqui. Começando aqui. Ó. Mas aí que nós vemos o versículo 6, versículo 7, 8, 9, 10. Do versículo 11, tá vendo? Do versículo 10 pula para o versículo 16. Os versículos que estavam lá antes não repetiu aqui. Já ficou lá. Aí aqui, ó, do versículo 10. Aí aqui o 11 ao 15 não tá aqui. Tá lá. Aí aqui já pula para o 16, porque aqui está exposto de forma cronológica. Como se esse texto já tivesse sido colocado lá. Aqui é a mesma coisa, ó, Gênesis 2, Juízes 2. Aí o versículo 4, 5. Tá vendo? Aí do 6 ao 9 não tem aqui, do 5 já pula para o 10, porque já foi exposto lá. Não é que está faltando o texto, é porque já foi colocado lá em ordem cronológica. E o livro de Juízes, ele é bem interessante, a exposição dele, porque tudo aconteceu em ordem diferente do que a gente conhece. O Juízes 1, 2, 3, não termina o 3 e vai para o 17. A ordem cronológica dos acontecimentos é bem interessante. Tá vendo? Aí volta aqui, ó, para o Juízes 4, 5. É bem interessante a gente entender esses acontecimentos nessa ordem, para a gente entender um pouco da dinâmica dos acontecimentos. Ó, o 9 aqui. Aí nós temos 10. Aí entra o livro de Ruth bem aqui. A história de Ruth, a história do povo daquela época, de Elimeleque. O porquê que ele saiu da terra dele, foi para outra terra. O que estava acontecendo nesse período. É bem interessante tudo isso. Ó, o livro de Ruth acaba aqui. Aí nós temos um paralelo aqui de genealogia. E nós entramos no livro de 1 Samuel. Ó, e reparem que o livro de Juízes ainda não acabou. Nós temos o começo da história aqui de 1 Samuel. Voltamos ao livro de Juízes, por isso que eu deixei esse marcadinho aqui colorido. Voltamos ao livro de Juízes. Ó, a continuação do capítulo 10, que não tinha finalizado ainda. Nós vemos aqui, ó, Juízes ainda, contando a história de Sansão. Aí nós voltamos, ó, entra de novo aqui o livro de Samuel, tá vendo? De 1 Samuel. Tá vendo? É bem interessante.
a forma que o texto é exposto. Ó, Davi é ungido como rei. Olha aqui, na sequência eles colocam aqui o Salmo 8 e o Salmo 23, bem aqui no início da vida de Davi, antes de Davi confrontar Golias e matar Golias, derrotar Golias. É bem interessante a gente ler desse modo. E nós vemos os salmos sendo expostos. Ó, Saul procura matar Davi, na sequência vem o Salmo 59. Aí você lê o Salmo com esse contexto histórico aqui, é muito mais interessante. Parece que tudo faz mais sentido. Vou dar um pulo aqui. Ó, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, nós vemos o relato da morte de Saul, que é o suicídio do rei Saul. E nós vemos esse texto também ser escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. Aí aqui eles mostram esse texto um ao lado do outro. Ó, bem interessante. E fala em 2 Samuel, nos primeiros versículos de 2 Samuel, também fala sobre a morte do rei Saul, só que é contado de forma diferente, como se ele não tivesse se suicidado, como se fosse um rapaz que tivesse matado ele e estivesse levando essa notícia para o rei Davi. Aí mostra os 3 textos, um ao lado do outro, tá vendo? Aqui, ó, 1 Samuel, 1 Crônicas e 2 Samuel. Essa partezinha aqui que eu pintei em rosa só fala em 1 Crônicas, não fala em 1 Samuel. Quando fala assim, Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Aí eu marquei aqui, eu achei isso interessante. Aqui nós já temos o livro de 2 Samuel, repetindo, falando sobre a morte de Saul. Aí aqui já está contando a visão do rapaz, que ele vem contando, falando que ele mesmo que matou o rei Saul, que o rei Saul já ia morrer, mas ele matou o rei Saul, e ele contando isso para Davi. Aí Davi até pune esse rapaz com a morte. Ele fala, sua boca testemunhou contra você, quando disse, matei um ungido do Senhor. Só que aqui nós vemos em paralelo, falando sobre o suicídio de Saul, que nós vemos aqui na página anterior. Aí esse texto aqui em paralelo eu acho muito interessante para a gente fazer uma pesquisa, para a gente entender como as coisas aconteceram de fato. Vou pular aqui um pouquinho para frente. Ó, aqui nós vemos sobre o adultério de Davi. Ó, aqui nós vemos esse texto sendo relatado em 2 Samuel e em 1 Crônicas. E tá vendo? Tem coisas que só são relatadas em 2 Samuel. Em 1 Crônicas não é relatado tudo. Tá vendo? Algumas coisas, por exemplo, Natan repreende Davi, só é relatada em 2 Samuel. Aí nós vemos aqui na sequência Salmo 51, Salmo 32 e Salmo 38. Esses 3 salmos foram escritos de acordo com esse acontecimento, esse momento que Davi estava vivendo. Logo na sequência vem Natan trazendo uma resposta de Deus para Davi, que eles estavam juntos ali e Deus perdoou Davi. Só que mesmo assim o seu filho, o filho que ele teve com a mulher que ele caiu em adultério, que ele cometeu adultério, esse filho morre. Aí nós vemos aqui o texto voltando em paralelo 2 Samuel e 1 Crônicas. Eu achei isso bem interessante. Nós vemos, tá vendo, muitos textos em paralelo e textos interessantes para nós compararmos. Eu vou dar um salto aqui para frente. Ó, nós temos aqui, quando acaba o Antigo Testamento, nós vemos aqui de Malaquias a Cristo, o que aconteceu no período que Deus não falou com o seu povo, o período de 430 anos. Nós temos aqui um panorama do que aconteceu. É muito resumido, muito simples, mas dá para ter uma noção. Nós temos aqui o Novo Testamento, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes. Aqui fala sobre a vida de Jesus. São 4 livros que falam sobre a vida de Jesus. E olha só como é que começa. Começa aqui, ó. João. A palavra se tornou carne. Do João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18,
está aqui, ó, como se fosse o início do Novo Testamento. Eu achei isso aqui muito interessante. Eles colocaram como se fosse assim, lá no livro de Gênesis, quando fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí é que eles botaram aqui, no princípio era aquele que é a palavra, e estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotarão. Não o derrotaram. Aqui, olha só que interessante como eles colocaram aqui o início, como se isso daqui falasse do início do Novo Testamento, fazendo totalmente referência ao início dos tempos. Achei isso muito interessante a forma que ele colocou. Aí na sequência nós vemos o livro de Lucas entrando aqui. E os evangelhos têm muitos paralelos, paralelos de genealogia, mas principalmente paralelos de acontecimentos. Por exemplo, aqui nós vemos os 4 livros em paralelo, que é João Batista prepara o caminho. Aqui nós vemos o início do livro de Marcos. E nós vemos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João falando sobre o mesmo acontecimento. Aí dá para você comparar certinho o texto, lado a lado, um do lado do outro. Olha só, na sequência, os 4 livros em paralelo. E aqui já fala sobre a tentação de Jesus, que é só citada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Olha só, em Marcos são só 2 versículos que falam sobre isso, mas em Mateus fala também, e já Lucas tem mais textos sobre isso. E João não fala sobre esse assunto. Aí já entra aqui na sequência o livro de João, falando sobre os primeiros discípulos de Jesus. Nós temos outros textos em paralelo. Eu coloquei esse texto aqui em paralelo porque eu acho esse texto muito lindo. Poder de Jesus sobre as doenças e morte. Conta a história da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história, esse acontecimento na vida de Jesus. E tá vendo? Aí eles colocaram assim em paralelo. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia. Nós temos aqui a primeira multiplicação de pães. Tá vendo? Eles colocaram aqui em paralelo os 4 livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. É um exemplo que eu achei muito interessante, falando sobre o final do fim dos tempos, que nós vemos falando no livro de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas capítulo 21. Esses 3 livros falam sobre esse texto e Jesus traz esse assunto. Eles colocam o texto em paralelo. Tá vendo? Vai até aqui no finalzinho nós só vemos Mateus e Marcos sendo comparados, porque o Lucas já finaliza aqui. Mas tem mais um texto que fala sobre isso, e eu anotei aqui, eu botei aqui, ver Lucas 17, versículo 20 ao 37. E eu coloquei o número da página que está aqui, porque esse livro aqui, essa Bíblia, ela é exposta de forma diferente. Aqui, Lucas 17, do 11 ao 29 é o total, mas eu queria frisar o 20, a partir do 20. A vinda do reino de Deus. Aqui Jesus também fala sobre o mesmo assunto, sobre o sinal do fim dos tempos, fala como as coisas vão acontecer. Ele fala mais brevemente sobre isso, mas é um texto muito importante. Vai até aqui, até o versículo 37. Aí se você estiver estudando sobre isso, é importante você considerar esses 4 textos nos evangelhos, que são palavras de Jesus, né? Aí é bom você considerar também Lucas 17, do versículo 20 até o versículo 37, tá bom? Eu queria deixar essa observação para vocês. Muitas Bíblias não trazem essa nota, fazendo referência a Lucas 17, só algumas que trazem, por exemplo, a NAA traz essa nota, essa referência, eu achei isso muito interessante, mas a maioria das Bíblias, das versões bíblicas, não traz. Mas eu queria pular com vocês lá para a igreja primitiva, que é o último tópico, que começa aqui em Atos dos Apóstolos. Aqui praticamente a gente não vai ver texto paralelo. Os únicos textos paralelos que a gente vai ter
Aqui ele está citando o finalzinho de Lucas e de Marcos, que é o início do livro de Atos, né? A partir do versículo 12 do capítulo 1, a gente não vai ver paralelo referente aos textos que já passaram, a não ser que seja sobre genealogia. Mas fora isso, a gente não vai ver os textos em si em paralelo, a não ser que tenham sido escritos no mesmo período de tempo. Eu vou mostrar para vocês exemplos disso. Aqui, ó, um texto em paralelo que a gente vai ter é sobre a conversão de Saulo, que ele vai ser depois chamado como Paulo. Aqui em Atos 9 tem a conversão de Saulo, e esse texto é repetido em Atos 22 e Atos 26. Ele não repete todas as palavras, mas ele está contando aqui. Ó, tá vendo? Aí, por exemplo, quando ele fala assim, resistir aos aguilhões só lhe trará dor. Segundo a NVI, ele só fala isso quando ele cita esse acontecimento da sua conversão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Quando é escrito em Atos 9 e Atos 22, esse relato não é falado. É interessante você comparar os textos. Deixa eu pular um pouquinho mais para frente. Aí o que eu queria observar com vocês? A forma que o texto é organizada. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, tá vendo que as cartas estão distribuídas de forma diferente. A primeira carta que a gente vai ver aqui é a carta de Tiago. Tiago vem logo aqui após Atos 12, tá vendo? Aí entra a carta de Tiago, depois entra a carta de Gálatas. Depois entra a carta de... nós vemos um trechinho de Atos dos Apóstolos, depois entra na sequência a carta de Gálatas, e as cartas são em ordem cronológica. Entram em ordem cronológica para nós. E isso é muito interessante, você ler isso com o fundo de pano de Atos acontecendo ao mesmo tempo, que as cartas foram escritas ao longo do livro de Atos. Não foram assim, o livro de Atos todo aconteceu e depois eles escreveram as cartas. Não, as cartas aconteceram no período que o livro de Atos estava sendo escrito. E isso é muito interessante. Não foram todas as cartas, mas a maioria delas. Eu vou para o final do livro de Atos aqui. Aqui, ó. O livro de Atos encerra aqui. E depois do encerramento do livro de Atos, nós vemos a carta aos Efésios, carta aos Colossenses, a carta a Filemão, carta a Filipenses. E depois entra a carta de 1 Pedro, que já é Pedro escrevendo, né? 1 Timóteo. Aí nós vemos aqui a carta de Tito e repetindo os assuntos que são paralelos. Deixa eu tirar aqui. Nós temos 2 Pedro e Judas sendo escritos no mesmo período de tempo. Eles tratam de assuntos muito aproximados também. Aqui, por exemplo, os falsos mestres e a sua destruição, o pecado e o destino dos ímpios. Eles tratam de assuntos que podem ser considerados paralelos, mas eles foram escritos no mesmo período de tempo. Judas e 2 Pedro e Judas, tá vendo? Terminam juntinhos. Aí aqui entra 2 Timóteo. Nós vemos aqui, Hebreus. Depois de Hebreus vai direto, texto corrido. E entra ali o livro de 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, que foi escrito por João, né? O livro de Apocalipse ele é todo corrido até o final, até encerrar a Bíblia. Como eu mostrei para vocês aqui, encerra a Bíblia. Aí aqui tem uma tabelazinha de peso de medidas, acaba a Bíblia aqui. E aqui é o índice que eu já havia mostrado para vocês. Apesar dessa Bíblia aqui, ela não ser muito utilizada para você levar para a igreja, para você acompanhar a pregação de alguém. Mas se você for pregar, você pode levar ela e mais uma. Aí você leva essa daqui para quando você for pregar, você pregar em cima de vamos dizer que você vai pregar em cima de um acontecimento da vida de Jesus que se repetiu em vários evangelhos. Sobre a confissão de Pedro, esse texto é citado em Mateus, em Marcos e em Lucas, só que só em Mateus
cita algumas palavras que nos outros dois não cita. Eu achei isso muito importante. Mas aí se você precisar citar as 3 opções, ou você usar isso para fazer certa comparação, pode ser muito útil na sua pregação. Pode ser muito útil. E até sobre o Velho Testamento, como eu falei, que eu estava procurando 2 Samuel e 1 Crônicas, que falam sobre o mesmo assunto, fala sobre o recenseamento e a sua punição. O recenseamento e a sua punição. Falar aqui, está escrito assim: uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Aí aqui já fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Aí nós vemos já sendo descrito de forma diferente, mas eles estão falando sobre o mesmo acontecimento. E tem coisas que tá aqui e aqui não tá, sabe? Tipo como se fosse um ponto de vista diferente. Aqui tem uma frase que aqui não tem, ó. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Essa frase não entra aqui, mas aqui entra já falando assim, ó. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Essa palavra remorso, ela não entra aqui, mas ela já entra nesse aqui, ó. Sentiu remorso. Vou até circular aqui para eu lembrar bem que essa palavra aqui não entra ali no outro. Essa palavra aqui não entra nesse texto aqui. Isso é bem interessante. Aí, se você for um pregador da palavra, estiver trazendo um estudo, você tendo isso aqui de opção, aí você tem a sua Bíblia normal, que você vai levar para a igreja com o texto de forma tradicional. Aí você tá vendo o texto aqui, mas se você for pregar, você também tem essa opção. Isso é bem interessante. Ela usa o texto NVI, né, de 2011, mas é uma versão que em muitas igrejas já é aceito para trazer mensagens, pregações. Muitos pastores utilizam dessa versão para pregar. Aqui, ó, 2 Samuel 24, eu tô aqui já. Ó, tá vendo? Aqui, Davi levanta um censo, tá vendo? Aqui, ó, Davi levanta um censo. E nós já vemos esse mesmo texto sendo repetido lá na frente, em 1 Crônicas 21. Isso é bem interessante para você não ficar talvez folheando a sua Bíblia e indo e voltando, você já tem o texto aqui exposto lado a lado. Mas é isso, gente, eu queria mostrar para vocês essa Bíblia. Além dela ser lindíssima, ela é muito útil e ela tem estudos nesse sentido. Ela organizou os textos bíblicos de forma cronológica e ela expõe os textos em paralelo. E isso acaba se tornando um estudo muito precioso. Traz algumas introduções aos temas, mas o que ela tem mais de estudo é o próprio texto, a forma como ele é exposta. A forma como o texto é exposto, isso se torna o maior estudo dessa Bíblia. O próprio texto bíblico, a forma que ela é organizada. Aí você tem essa ferramenta na sua mão e, como eu falei, o contexto histórico dos salmos, em que fundo de pano aquele salmo foi escrito. Isso é muito importante para nós, para quando a gente lê um salmo, a gente entender a profundidade daquele salmo. Ou, por exemplo, a história de Jonas. Em que momento, em que período aquela história aconteceu, para a gente entender a dinâmica de Jonas, por que Jonas não quis ir obedecer imediatamente a ordenança de Deus, o que aconteceu com o povo de Nínive lá na frente, porque Jonas aqui, né, pregou para o povo de Nínive e ele se arrependeu e Deus perdoou esse povo daquele mal que ele iria trazer sobre o povo. Mas o que aconteceu com esse povo? Lá na frente, aí a gente vai ver isso, a gente lê o livro na sequência da ordem cronológica, a gente vai entender o que aconteceu com esse povo depois. É muito interessante ler a Bíblia dessa forma, sabe? Você mesmo descobrir as questões e entender por si. Mas é claro que você tendo uma Bíblia com o texto de forma, vamos dizer, tradicional também é bom. Aí você lê nas duas, você lê nessa daqui, mas você sempre faz uma observação nessa, você dá uma atenção a esse formato para você
entender como as coisas funcionaram, o porquê de cada situação. É muito útil para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento, até digo espiritual, porque você entende com muito mais profundidade. Mas é isso, gente. Queria deixar essa dica para vocês. Vocês não tiverem como comprar uma Bíblia dessa, né? Que uma Bíblia dessa não é cara, ela é barata. Porque quando eu comprei, ela estava já com preço bom e ela deve ter abaixado mais, porque sempre estão lançando Bíblias novas no mercado. E essas Bíblias assim, que são mais simples, elas não são muito caras, mas vale a pena. É uma Bíblia que vale a pena. E é mais para você mesmo enriquecer o seu estudo pessoal com Deus e para você saber melhor como se colocar, como falar, como pregar, mediante tudo isso que eu já falei e muito mais que eu não soube explicar, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. É um canal pequeno, é um canal que eu tô reiniciando ele agora, eu tô refazendo ele novamente. Mas é isso. Na medida do possível, eu vou gravar novos vídeos e podem deixar aí seus comentários, alguma observação que eu vou tentar trazer para vocês no possível. Fiquem com Deus.